Seja muito bem-vindo aos estúdios Mídia Digital. Eu sou Flávio Menezes e você está nos bastidores da existência. Podemos dizer que não fazemos parte da equipe do Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo! Mas nos empenhamos em desvendar alguns mistérios da vida. Espero que tenha ficado bom, meu Deus do céu. No vídeo passado, eu trouxe um argumento em favor da existência de Deus. Hoje, eu queria trazer a seguinte reflexão. E se Deus não existir? Será que isso tem alguma implicação prática para as nossas vidas? Digamos que os ateus estejam corretos e nesse mundo não existe nada mais além da matéria. Isso traria alguma consequência prática para nós? Ou, beleza, vida que segue, né? Deus não existe e está tudo certo. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Preste bem atenção. Se a gente afirma que Deus não existe, nós, por implicação, não podemos dizer que existe nesse mundo certo e errado absoluto. Tudo é uma questão de opinião, tudo é relativo, tudo é preferencial. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma para você. Para nós cristãos, o Deus da Bíblia criou alguns valores que chamamos de universais. Quais valores? Vários. Podemos citar a justiça, o amor, a liberdade, a bondade, a verdade, entre outros. E são com base nesses valores universais que o homem baseia as atitudes que vai tomar no dia a dia. Tá? Então, com base nos valores universais, nós definimos o que é certo e o que é errado. Ao longo da história, esses valores universais já foram chamados de muitas formas, de consciência, lei da natureza ou lei natural. Dentro da teologia, nós chamamos de lei moral. Mas independente do nome que você queira dar, todos esses conceitos, eles enfatizam que esses valores são universais. E por que dizemos que eles são universais? Porque acreditamos que, de uma forma ou de outra, todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo, de uma forma ou de outra, possuem uma percepção deles. É bem interessante um escritor chamado C.S. Lewis, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e se você não conhece, ele é o autor das Crônicas de Nárnia. Tem alguns filmes, são bem famosos. E ele vai dizer assim que é possível observar que existe uma lei que rege o comportamento das pessoas de forma bem simples, quando você observa elas brigando no dia a dia. Então, dentro do contexto das discussões das pessoas, ele vai dizer assim, olha só. Então, dentro da discussão, elas dizem coisas do tipo: como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Deixe-o em paz, ele não está incomodando você. Você empurrou primeiro. Dê-me um pedaço de sua laranja, eu lhe dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas, e tanto crianças como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo é que a pessoa que os faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. E esse último raramente responde: que se dane o seu padrão. Quase sempre, ele tenta convencer a pessoa de que o que esteve fazendo não infringe o padrão de verdade, ou que, no caso de infringir, haja alguma desculpa especial.
Essa citação é tirada do livro Cristianismo Puro e Simples, publicado pela editora Thomas Nelson. Olha aí, Thomas Nelson, propaganda de graça. Bem que poderia me dar a coleção inteira da ABC2, né? Mas esse a gente deixa para um outro dia para conversar sobre isso. Vamos voltar ao argumento. Você percebeu que, naturalmente, as pessoas acreditam que existe uma lei que define a forma como elas devem tratar os outros? É por isso que nós chamamos de lei moral, porque os homens se veem obrigados a cumpri-la. Obrigados no sentido de impelidos a tratar os outros de uma certa forma. Eu sei que as pessoas costumam relativizar as coisas. Embora a gente afirme que esse certo e errado, esses valores são absolutos, muitas pessoas tendem ao relativismo. Só que assim, o relativismo dos valores só funciona quando eu relativizo as minhas atitudes. Mas quando eu reajo às situações, fica claro que esses valores são universais, são absolutos. Deixa eu tentar dar um exemplo, assim, para colocar em perspectiva. Eu posso relativizar o roubo, posso achar que roubar é certo, entendeu? É errado para você que tem muito dinheiro, é uma pessoa abastecida, não precisa, não passa dificuldade financeira. Mas para mim, que sou pobre e me vejo em necessidade, roubar pode ser uma opção justificável, tá? Muitas pessoas pensam assim. Mas quando eu sou roubado, quando alguma coisa que é importante para mim é tirada, aí eu vou dizer, poxa, que sacanagem, Aquele ladrão sacana, sabe? Por quê? Porque ele levou uma coisa que era especial. Então, assim, quando sou eu que ajo, eu posso relativizar. Mas quando eu sou aquele que sofre a injustiça, então eu imediatamente reconheço, de alguma forma, que aquilo é errado. Mas só que quando eu digo que aquilo é errado, eu estou dizendo que existe uma verdade absoluta através da qual me serve de parâmetro para avaliar o errado. Pegou? Então a nossa reação, ela demonstra que existe uma lei que é universal. Por que isso é dessa forma? Porque a Bíblia vai dizer que esses valores universais foram escritos em nosso coração. Isso está em Romanos 2,15. Então é por isso que esse sentimento de injustiça diante de uma maldade, ela é patente para todos. Toda lei possui um criador. Então, com base em tudo que falamos até agora, o argumento lógico é o seguinte: se existe uma lei absoluta, necessariamente tem que existir um Deus absoluto que criou essa lei. Leis não se criam sozinhas. Leis são criadas por alguém. Então, uma lei universal que esteja imprimida no coração de todos os homens só pode ter sido criada por Deus. Então, a existência de Deus me fornece a certeza que existe um certo e errado que está além de mim, que está além da minha opinião pessoal. Esse é o argumento da lei moral. Mas voltando à reflexão do início do vídeo, e se Deus não existir? Bom, se Deus não existir, certo e errado absoluto também não existe. Tudo vai virar uma questão de opinião pessoal. Tudo é minha preferência. É errado porque eu acho errado. Ou é certo para você, no seu ponto de vista. Não é certo para mim. Então, tendo isso como base, a gente não pode dizer que nada em si mesmo é errado. Eu não posso dizer que o estupro é errado, que o assassinato é errado, que maltratar crianças, velhinhos, seja errado também. Por quê? Porque é uma questão de ponto de vista. É errado para você. E se a gente se aprofundar mais no relativismo, a gente pode afirmar, por exemplo, que nem mesmo o Holocausto foi errado. Não tem como condenar Hitler, sabe? Porque, na minha opinião, o que ele fez foi errado.
Mas se não existe um certo absoluto, na opinião de Hitler, o que ele fez foi certo. Sabe? Poxa, ele escreveu um livro onde ele vai justificar tudo o que ele fez. E o pior, ele vai justificar o que ele fez com argumentos racionais. Hitler não era um ignorante, sabe? Hitler não era qualquer um. Ele era uma pessoa muito bem instruída. Quem estudou a biografia dele sabe. Então, na opinião dele, existe muita lógica, muito sentido no que ele fez. Mas, na minha opinião, foi errado. Então, sabe, será que nós vamos tratar assuntos desse nível dentro de um relativismo? Se Deus não existe, não tem como fugir disso. Sabe, só é possível condenar a Hitler se eu for me basear num valor absoluto, em um certo absoluto que me serve de parâmetro para dizer que aquilo que ele fez foi errado. Existe um outro ator que eu quero trazer aqui para a gente, que é o Norman Geisler. E ele tem um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E ele vai abordar o tema de Hitler, do Holocausto, nesse livro. Então ele traz uma contribuição muito interessante, sabe, ao nosso diálogo, que eu quero ler para vocês. Então ele vai dizer assim, olha, na página 181 do seu livro. Ao serem levados à corte em Nuremberg, os criminosos de guerra nazista foram condenados por violar direitos humanos básicos conforme definidos pela lei moral, que é manifesta na lei internacional. Essa é a lei que todos os povos compreendem naturalmente e à qual todas as nações estão sujeitas. Se não houvesse essa moralidade internacional que transcendesse as leis do governo secular germânico, alemão, então os aliados não teriam bases para condenar os nazistas. Em outras palavras, não poderiam ter dito que os nazistas estavam absolutamente errados, a não ser que soubéssemos o que era absolutamente certo. Contudo, sabemos que eles estavam absolutamente errados, de modo que deve existir a lei moral. Em outras palavras, só podemos chegar na conclusão que o Holocausto foi errado se admitirmos que existe um certo absoluto, independentemente da nossa opinião. E só podemos afirmar que esse certo absoluto existe se Deus existir. Agora que a gente tem a compreensão do todo do argumento, eu quero falar um pouco sobre o caso do Monark, do programa O Flow, né, o podcast que eles fazem. Nos últimos dias, o Monark ele foi cancelado por ter dito que ele era a favor que existisse no Brasil um partido nazista reconhecido pela lei. Né? De alguma forma, ele achava que isso era liberdade de expressão. Né? Liberdade de expressão garantiria que houvesse um partido nazista no Brasil. Tá? A convidada lá, que participava do programa com ele, ela disse que não, que isso não poderia ser assim, porque a existência de um partido nazista ameaçava a vida dos judeus. Então, a minha liberdade termina quando ela impõe risco à vida de outra pessoa. Só que o que é interessante é que para ela fazer essa refutação, ela teve que se utilizar de um valor absoluto, que é a vida, o direito à vida. Então, porque o direito à vida é algo superior, né, à liberdade de expressão, logo não cabe ter no Brasil um partido nazista. Então, percebe? Ela só consegue refutar o argumento do Monark porque ela se utiliza de um valor absoluto. Então, assim, nesse sentido, e ela está certa, tá? Só para enfatizar. Então, nesse sentido, o cancelamento do Monark é uma confissão silenciosa do Brasil em prol da existência de Deus. Porque todo mundo abominou o comentário dele, o argumento dele. Sabe? O Brasil inteiro estabeleceu que aquilo é errado. Tanto que ele foi cancelado, perdeu alguns patrocinadores, eu vi uns vídeos assim, e ele, no final das contas, teve que sair do programa que ele criou. Por quê? Porque
ele tentou relativizar uma coisa que não é relativizável, sabe? O nazismo, ele é errado. Mas entenda, ele só pode ser batido o martelo que ele é errado se Deus de fato existir. Se você tira Deus da equação da vida, meu amigo, você relativiza tudo. E em nome da relatividade, você pode justificar as piores atrocidades, inclusive o Holocausto. Então, pela lógica, se dissermos isso é errado e isso não é relativo, logo Deus tem que existir para respaldar essa argumentação. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações, mande esse vídeo no grupo da sua família, dê aquela espetadinha no seu amigo ateu e siga a gente que em breve teremos novos vídeos. Muito obrigado.